Olá, colegas da odontologia, sejam muito bem-vindos ao OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. E estamos caminhando para o 100º episódio. Vamos chegar lá com certeza. Sempre falando de temas que tenham total relação com a odontologia, com a ética profissional em odontologia, com o sistema Conselhos de Odontologia. Tudo que for relacionado à odontologia, o OdontoCast está aqui. Para isso, nós vamos apresentar com a conselheira Penélope Gotardo, a nossa convidada especial desse episódio. Tudo bem, Penélope? Tudo bem, tudo tranquilo, Marcelo. Graças a Deus, mais um OdontoCast. Deus permitindo que nós estejamos aqui, né, firmes e fortes, com mais uma entrevistada também muito especial. E seguindo, Quem é? Seguindo a linha da educação ainda, né, Marcelo? Uhum. Está aqui conosco hoje a doutora Jaci Leite. Ela é especialista em periodontia, em odontogeriatria e em harmonização orofacial e é coordenadora do Instituto Orales. Seja muito bem-vinda, doutora Jaci. Sinta-se em casa, o Conselho Regional de Odontologia lhe dá boas-vindas. E obrigado por aceitar o nosso convite de participar desse bate-papo. Claro, eu que agradeço o convite, dizer que é uma honra estar aqui falando, né, da odontologia, que é o nosso dia a dia, em especial aí a parte de cursos de pós-graduação, e realmente agradecer aqui o convite. Então, e para a gente iniciar esse bate-papo, Marcelo, eu queria saber um pouquinho do histórico dela, que eu sei que não é... Ela tem essa carinha bonita, esse rostinho bonito, né? Mas ela já tem uma caminhada aí, já de algum tempo. A estrada já está longa, né? Então, com um bom conceito profissional. Com certeza, por isso que ela está aqui. Então, fale um pouquinho do seu histórico, de quando começou essa vida acadêmica, enfim. Na verdade, assim, eu acredito que a vida acadêmica começa desde a faculdade. Né? Eu sempre na faculdade gostei muito da parte de apresentação de trabalhos, de congressos, de cursos livres que a gente tinha na época, cursos muito fortes, livres, que a gente assistia os Quem Sabe Faz ao Vivo, todos esses cursos para, de fato, aumentar o nosso currículo. E sempre acompanhei tudo isso e sempre gostei de apresentar em sala de aula e tudo, e eu realmente já sentia mais ou menos ali já que tinha essa desenvoltura, eu né? fosse para essa parte acadêmica, para vir a vida acadêmica, né? Isso, a empresarial nem tanto, te confesso que não era muito a minha visão assim. E aí eu me formei, né, em 2003, na época eu amava, como amo ainda, mudou um pouquinho, mas realmente a periodontia foi a minha primeira paixão. E na época também muito voltada à odontogeriatria. Foi quando foi criada a especialização de odontogeriatria, nós não tínhamos ainda aqui ninguém e nós não tínhamos em Belém o curso. Na época, a periodontia aqui, eu tinha feito cursos muito rápidos, cursos livres, mas a especialização em si nós não tínhamos naquele momento aqui em Belém. Então, eu fui para fora, passei 2 anos fora, passei 2 anos em Maringá, fiz os 2 juntos em Maringá e em São Paulo, e naquele momento eu achei que eu já deveria retornar para cá, que a gente vai, mas o paraense gosta logo de voltar para casa, né? E aí, voltei, logo que eu voltei, estavam abrindo outras faculdades de odontologia e fui convidada para assumir a cadeira na época de periodontia, mas já com um viezinho na odontogeriatria, que era uma coisa muito nova e que as pessoas ainda não conheciam, aquele atendimento domiciliar. Era um nicho ainda desassistido. Muito desassistido. Me lembro na época que quando eu fui fazer a especialização, que eu disse, nossa, eu vou fazer odontogeriatria. Aí tinham professores que diziam assim para mim, meu Deus, só vai ver desdentado, só vai fazer prótese total, só vai ver gente acamada, só vai ver isso. E na verdade a odontogeriatria não é isso. Muito longe, né? Muito longe disso. E onde eu fiz em São Paulo, foi uma coisa que me abriu assim, na verdade a gente não enxergou a odontologia como um todo, como um nicho muito fechado de geriatria. A gente tinha aula com todas as equipes, de médicos, enfermeiros, então a gente teve uma parte de geriatria médica, de enfermagem, dessa assistência, de ir até... Vamos cuidar da terceira idade, que justamente. Hoje aumentou esse valor dessa terceira E aí, idade. quando eu voltei assim, você volta, né, querendo achar que você vai resolver o mundo, que você vai resolver todos aqueles problemas que, de fato, lá
a gente ia muito em casas que são os asilos, né? Nessas casas de repouso e tudo isso. E a gente acompanhava muito também a parte hospitalar da odontologia, que ia um pouco mais para o viés da geriatria, mas a gente via também o todo. Então eu voltei para Belém e disse, nossa, tem um nicho aí que a gente não tem. Em 2003 a gente não tinha isso em Belém. Me dá só um parêntese, por Claro. favor. Nós estamos falando de fases temporais. Sim. Em 93 eu me formei, 10 anos antes de ti. Tinha uma faculdade. Sim. Em 2003... Duas. Só tinham duas. 20 anos depois, nós temos 19. Né? Em 2023 nós terminamos com 19 faculdades. E aí depois eu vou te perguntar, continuando. E aí eu vim para Belém com aquela... Não vinha realmente ainda com essa intenção de entrar na docência. Vinha com, quero abrir a minha clínica, quero ter... Vim com o primeiro equipamento domiciliar. Atendi muito idoso em casa e sou apaixonada por eles. Eu acho que são pessoas que recebem muito bem a gente, né? E da periodontia em si também. Então, naquele momento, tinha um nicho ainda, não existia odontologia hospitalar, mas a gente queria entrar, né, na equipe multidisciplinar, sim, que já era muito bem falada, mas o dentista não fazia parte. E eu tentei em vários hospitais daqui, e claro que as portas foram fechadas. Era muito fechado ainda, né? As portas eram muito fechadas, e aí a gente era, na verdade, eu e a minha sócia somos odontogeriatras. Elas não eram muito fechadas, elas continuam fechadas, nós estamos tentando abrir. Graças a Deus, tá? Isso daí realmente eu dei murro em ponta de faca há muito tempo, sozinha, né? Sozinha assim. Mas hoje já é uma especialidade. Gente, olha só, a discussão é essa, exatamente. Ela fez a odontogeriatria lá, depois de 2003, tu te formaste em odontogeriatra quando? Então eu voltei em 2005. 2005. Em 2005 ela fez odontogeriatria, quase 20 anos atrás. Até hoje a odontogeriatria... ela já foi criada como especialidade, mas ainda tem esse raciocínio pela maioria de que vai cuidar somente de uma situação de desdentagem. Justamente. Né? Então, 20 anos se passaram e pouco mudou na mentalidade da sociedade, né? Que isso tudo tem a ver com o conselho. E dentro desse universo também, a odontologia hospitalar. Imagina o número de idosos que estão hospitalizados, que também a odontogeriatria teria que entrar nos hospitais. Sem dúvida. E foi criada como especialidade agora em 2023. Esse momento que a gente vive não é tão diferente, só estamos mudando a criação da especialidade para tentar abrir essas portas que continuam fechadas. De dentro dos hospitais, de dentro dos asilos, de dentro de clínicas de repouso, como tu mesmo falaste. Então ainda temos um trabalho muito árduo, muito grande para ser realizado. Mas eu acho que o mais importante já aconteceu, que é a valorização desse profissional. Sem sombra de dúvida. E isso é uma coisa que o Conselho reforça muito. O Conselho Federal foi atrás. Só de criar a especialidade e reforçar. Não, realmente, assim, são muitos os pacientes que procuram a gente assim, nossa, eu não sabia que existia odontogeriatria. Isso é corriqueiro no consultório, né? Então, a gente fazia muito atendimento domiciliar, atendimentos hospitalares a gente fazia, particularmente ao idoso. Não era realmente os outros pacientes que tinham um problema ou outro. Depois que, de fato, você já está um pouco na área e as pessoas lhe conhecem, aí um amigo ou outro começa, poxa, Jaci, tem um conhecido que está internado e precisa de tal coisa, precisa ir vendo. Então, muitas das vezes, por a gente ter o equipamento, a gente levava na nossa equipe um endodontista, um cirurgião, e aí a gente foi fazendo esse trabalho muito de formiguinha, sim, né? E aí, na verdade, a nossa vida vai tomando outros rumos, né? Na verdade, a gente começa com aquela empolgação e outras oportunidades vêm na vida e aí eu entro na docência. Em 2006 eu entrei na docência, foi logo que eu cheguei aqui. E aí fui para a parte de periodontia, fiz muito pouco de geriatria, que ainda não estava realmente ainda muito difundido. Mas os teus olhos brilham com a odontogeriatria. Com a odontogeriatria, sou apaixonada pela odontogeriatria. É porque tem a especialidade do coração, aí às vezes a gente vai para dar razão. É o sentimento que a gente tem, a gente é muito bem acolhido pelo idoso. É como a odontopediatria, né? Que muitos assim, não entendem, muitos colegas nunca faria. Porque quem gosta realmente ama o que faz. E na verdade, assim, a gente atende o idoso no ambiente dele. Então eu atendo o idoso na casa dele. Então isso, assim, gente, é como se fosse... A gente chega, tem um café da manhã, tem todo
Eu já ia dizer, geralmente você não pode sair sem comer alguma coisa. Jamais. E é uma desfeita, né? E aí eles fazem questão de te apresentar para a família inteira. Então você vai numa consulta, na outra já tem 2, 3 membros da família. Sim. E aí realmente você começa a te envolver. A me envolver muito. Então eu fui muito envolvida pela odontogeriatria. Não tem como não se apaixonar, Não né? existe isso. Não existe. Não tem como. Até hoje eu digo assim que os meus velhinhos eu não consegui deixar né? assim muito. Realmente hoje faço muito menos, né? Pelos rumos que a gente tem na vida, faço muito menos. Mas quando eu vou para um atendimento domiciliar, eu digo que é aquele meu momento. A minha secretária, então, é o momento que ela mais gosta. Deixa eu vou inverter uma pergunta, porque ela tem que entrar agora, tá? E a gente vai pegando esses ganchos aí. Conta um caso que na tua memória afetiva ficou relacionado a um atendimento desses de um idoso. O que te marcou mais agora? Deu estalo, vai. Me marcou muito, assim, era uma senhora que essa ia ao consultório, né? Foi logo que a gente abriu. Nosso primeiro consultório foi ali na José Malcher, onde tem agora 2 torres de prédio, era o Small Shopping. Sim. Né? Era ali o nosso consultório, a gente fez questão de ser térreo, fez uma sala ampla, então ela ia sempre com o motorista dela, sempre. E ela já tinha um grauzinho de Alzheimer. E aí ela chegava, ela era superior e inferior, ela disse, não, minha filha, eu quero fazer só minha prótese superior. E eu disse, tudo bem. Começamos a fazer a prótese superior dela e tal. No dia da entrega, ela me chega com outra prótese, uma inferior. E disse assim, você podia só dar um ajustezinho para ir tal? Eu falei, não, tudo bem. E eu colocava aquela prótese e eu dizia, parece que não encaixa, né? Parece que não... Que não é dela, né? Mas não contei conversa, né? Desgastei a prótese inteira, reembasei a prótese, deixei ali como eu conseguia e tudo, entreguei, ela saiu de lá feliz da vida. 2 horas depois, o motorista me entra no consultório e diz, doutora, o que a senhora fez com a prótese? Eu disse, nossa. Ela trouxe a prótese, pediu que eu reembasasse, disse que era uma prótese antiga dela, mas que agora ela só tinha interesse de fazer a superior, mas que agora trouxe a inferior. Ele disse, doutora, a senhora não acredita, essa prótese é minha. Eu disse, nossa. Eu não sabia naquele momento, aí eu olhei para ele e disse, meu senhor, eu não tenho muito o que fazer. A não ser que a gente faça uma outra prótese para o senhor. Porque, na verdade, o senhor ficou sem e ela provavelmente não vai usar porque não vai estar tão bem adaptada. Foi uma coisa... E aí Deus o livre, ela chegava nas consultas depois, que ela se tornou meio que muito acolhedor. Então, muitas das vezes, o idoso, ele vai para a consulta só para conversar com você. Você é um psicólogo dele ali, você é um momento... E ela ia várias vezes e eu dizia assim, gente, eu não vou tocar nesse assunto jamais, né? Com a paciente, porque pode ser até uma afronta. Então, assim, a gente tem inúmeras, assim. Isso é um caso inusitado, né? Muito. Tem pacientes muito teimosos, que não querem a prótese, depois querem. A gente passa muito, eu digo que, apesar de ser um momento de muita alegria, a gente passa muitas das vezes por essa fase deles do Alzheimer, que um momento ele te conhece, outro momento ele não te conhece. Então, de muita tristeza também acompanhar alguns pacientes assim. E lógico que pela idade avançada, a gente nem precisa dizer que muitos vêm a óbito e aí a gente se envolve muito, né, com os pacientes. Jaci, vamos dar um pulo agora para falar sobre a sua instituição de ensino, né, a pós-graduação. Vamos agora nos ater um pouquinho sobre nós falamos bastante de odontogeriatria, que é uma especialidade que também a gente ainda não tinha falado com esse enfoque. E agora a gente vai voltar para o tema principal da nossa entrevista, que é a pós-graduação. Isso. Fala pra gente esse início também, quando as coisas começaram. O início também foi extremamente inusitado. A gente já tinha uma clínica de um porte grande até, nós éramos, naquele momento, 3 sócios. Um dos nossos sócios foi embora para São Luís, passou num concurso em São Luís, e a gente tinha um centro cirúrgico na clínica. A parte de trás da nossa clínica, onde hoje funcionam os cursos, era um centro cirúrgico. E a gente já estava ali anos que era um depósito. Nossos consultórios funcionando, todos os outros funcionando, e aquilo dali não funcionava. Meados de 2010, se eu não me engano, 2010 por aí, eu saí da graduação, né, por motivos pessoais e tudo, saí da graduação. E aí eu tinha já cursos de pós-graduação, de atualização em periodontia, de TSB e ASB, nós tínhamos esses cursos. E naquele momento eu falei para minha equipe assim, estou me desligando, vou me voltar para o consultório e
não vou mais fazer parte. E um deles, na verdade, os dois, né, que era na época o Felipe e o Rodolfo, disseram assim, não, a gente só vai continuar dando o curso se for contigo. E eu falei, gente, então vamos procurar um outro local. Felipe Brilhante, sim, e o Rodolfo Araújo. Vamos para outro local e tal. E o Felipe, em algum momento... Um abraço para eles também, viu, Felipe? Com certeza. Devo muito a eles, sem sombra de dúvida. Uma gratidão enorme que a gente tem aí. E aí ele foi no consultório me visitar para fazer alguma cirurgia, alguma coisa comigo, e conheceu a parte do centro cirúrgico. Gente, era lindo, mas naquele momento a gente não usava mais. Era todo piso de centro cirúrgico, tudo muito bem equipado, sala de repouso, tudo. Só que o nosso colega, o Diogo Rubim, que foi embora para São Luís, que era abraço Buco, também, Diogo. Não tinha mais essa finalidade, né? E aí o Felipe olhou e disse, já resolvi o problema. Né? Eu disse, como tu resolveste? Nossos cursos vão ser aqui. Vamos fazer aqui. Eu disse, Felipe, pelo amor de Deus, quebrar uma clínica inteira, fazer... Não, a gente vai começar aqui, a gente começa com pequenas cadeiras e tal. E assim a gente começou, né? Num desafio muito grande. Não houve um planejamento inicial. Não teve planejamento nenhum. Por isso que eu digo que hoje, muitas das coisas, quando a gente se diz assim, ela é empresária, eu aprendo a ser em cada momento do que a vida vem trazendo. Na verdade, você já era uma empreendedora, né? Talvez. Porque, assim, é aquela coisa, às vezes sem o conhecimento, mas tem a coragem de empreender. Além da coragem... E correr riscos. Isso. Além da coragem, assim... É o que eu escuto muito na clínica com toda a equipe, assim, a Jaci tem todas as ideias, ela vai... Eu tenho a ideia e a outra pessoa tem que fazer acontecer, né? Eu sou de criar, mas eu muitas das vezes não consigo que faça acontecer. Da ideia à execução tem um caminho justamente, longo a ser percorrido. Com certeza. E aí a gente começou, a gente trouxe a mesma mentalidade, né? De como a gente trabalhava em outra instituição, e aí a gente trouxe para a Oralhes. Então vamos continuar com somente atualização de pério para ver como vai funcionar. Daqui a pouco o Felipe, por ser do implante, trouxe o implante. E aí começa uma coisa a puxar a outra. Você já tem um curso de implante, você precisa de um de prótese sobre implante. E aí nós fomos, né? Então, surgiu dessa forma. E aí, de fato, a gente não sentiu que cresceu muito. Cresceu assim desordenadamente, por a gente não ter um planejamento. Aquilo foi crescendo desordenadamente e a gente foi depois fazendo os ajustes. E aí depois veio a especialização, né? Vieram os outros cursos menores. E aí a gente cada vez mais vai aumentando a Hoje nossa vocês equipe. só têm as especializações funcionando lá e aperfeiçoamento. Isso. E cursos que a gente chama esses de harmonização, os cursos rápidos, os cursos VIPs, vamos dizer assim. E residência a gente tem hoje. Pergunto, quantas especializações vocês têm? Hoje nós temos 3 especializações. Em atividade, 3 especializações, com turmas abertas, né? Ativas, né? Isso. E quantos cursos de aperfeiçoamento? Aperfeiçoamento, acredito que sejam 5 cursos de aperfeiçoamento. 5. E uma residência em harmonização. Tá, então esse é o teu mote hoje. Isso. Que tu funcionas lá. Dentro disso também, não há aquela situação da certificação só pela Oralhes, e sim tem que ter a questão da FACOP, que vocês têm um convênio com a FACOP. Temos um convênio com a FACOP. Isso é uma coisa que realmente para mim dói até um pouco eu falar isso, sabe? Porque a partir de 2010, quando as questões do MEC evoluíram para essa situação, isso foi uma coisa que, no meu ponto de vista, não ficou bem estabelecida ainda, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente fica um pouco preocupado, porque, sinceramente, eu conheço o trabalho que a Jaci faz, que o Felipe faz, que o Rodolfo faz, e acho que vocês têm sido sempre um bom exemplo. Sim. Né? Então, dentro dessa questão toda, o perigo é o mau exemplo que possa vir e se aproveitar de questões como essa. Não vamos longe, vamos pegar um gancho aqui também. Nós temos a questão de uma decisão do CFO. Essa decisão que fala que alunos de graduação não podem e não devem fazer cursos de pós-graduação. Quer seja de aperfeiçoamento, de atualização. Na verdade, só te cortando um pouquinho, não pode fazer o que envolva a parte clínica, né? De atendimento. Isso, de atendimento. Eu quis dizer isso, mas acabei não finalizando a questão. Então, o atendimento clínico pelo graduando em curso de pós-graduação, ele é vedado. Sim, sim.
a Jaci eu sei que não faz, mas será que outros não fazem? E quando eles fazem, é bom que se saiba que o coordenador do curso, a clínica registrada, o responsável técnico estão sujeitos bem ciente. a serão responsabilizados, serão responsáveis isso, na pelas verdade, consequências Marcelo, dos seus é uma atos. coisa que eu já te procuro há um tempo, né? A gente tem conversado sobre isso. Muito. Porque, como você falou, ela é dentista e empresária. O lado empresário, depois que saiu essa resolução, uma decisão, uma 2019. decisão, pesou muito pra gente, porque de fato nós tínhamos turmas muito grandes, turmas de atualização, que é o que o acadêmico procura muito, é a parte cirúrgica. Então ele procura um curso de cirurgia oral menor, ele procura... E ele quer botar a mão na massa. Justamente, porque ali fazer a prática, ali né? ele tem mais Mas prática. aí é que tá, é preciso que isso fique bem esclarecido. Não, pra gente já tá mais do que esclarecido. Não é para vocês, esclarecido para a sociedade, esclarecido para a classe odontológica, que isso aí o conselho teve que ser obrigado a fazer, e aí que a gente entra na discussão, Penélope, de por que teve que ter essa decisão, porque estavam extrapolando, os maus exemplos estavam extrapolando o limite de atuação. O que eu entendo assim, Marcelo, quando eu te digo a parte empresária, a parte odontológica, e eu tenho N colegas e N funcionários que dizem às vezes assim pra mim, a Jaci não gosta de ganhar dinheiro, não sabe ganhar dinheiro. Não é o ganhar dinheiro que é o principal. Não é o ganhar dinheiro justamente o principal. Então a gente sempre foi de acordo com todas as normas. Eu, quando estou em dúvida alguma coisa, eu ligo logo pro Marcelo. Com certeza, eu sou testemunha disso, por isso tu estás aqui. Foi aquilo que a gente conversou. A gente leva uma vida inteira para criar um nome. Quando a gente faz isso aqui, a gente... Entendeu? Então, assim, eu já estou na odontologia há 22 anos, vou fazer 22 anos, né? E, de fato, a gente sempre procurou, a minha sócia, então, também muito, muito igual. Todo mundo diz, a sociedade não dá certo, a nossa já está aí com a Cândice há 22 anos em clínica, né? E a gente foi dupla de faculdade desde o início, então a gente tem um pensamento muito parecido, assim. Né? Então, assim, vamos fazer o correto, vamos fazer o que de fato... Não que o que eu acho também é o seguinte, alguns cursos, a gente até, vamos dizer assim, eu não vejo tanto... Não é problema, mas eu sei que a gente enxerga um pouco mais ali na frente. A gente enxerga, às vezes, assim... Jaci, mas, poxa, é um curso tão rápido, um curso que talvez não cause uma lesão para o paciente, alguma coisa mais grave. Vamos fazer? Não vamos fazer. Né? Eu tenho essa decisão. Mas, Jaci, não é só dentro do teu curso. Onde é que está o grande problema? Uma sociedade que está com pensamentos diferentes, uma sociedade brasileira que ela tem condutas morais diferentes... Quem te garante que ela não vai sair do teu curso e vai para dentro de um consultório como graduanda? Justamente. Entendeu? Esse que é o problema e vai atender a sociedade. E a sociedade que vai ser atendida, se ela tiver um problema, vai no conselho e o conselho vai proceder de que forma, se aquilo é um exercício legal da profissão. Com certeza. Mas assim, muito me preocupa... Marcelo, quando a gente fala disso, e a gente tem uma procura muito grande, viu? Não é pequena. Então é aquele negócio assim, imagino. Meu Deus, faço ou não faço? Não vou te mentir que isso não aconteça, Fica porque tentado, acontece. Né? Justamente. Mas o que eu enxergo, a gente acabou de comentar que lá atrás, quando você se formou era uma faculdade, quando eu me formei eram 2, e hoje nós temos 19. A diversidade é muito Sabe grande. o que eu entendo? Assim, não aqui criticando as faculdades assim, diretamente. Eu te entendo. É o nível de ensino que hoje a gente tem, tá? O aluno, eu faço brincadeiras que não deveriam ser brincadeiras, eu recebo alunos formados que não sabem anestesiar, tá? Isso é muito mais comum do que a gente Então, pensa. isso que me preocupa, tá? Muitas das vezes eu tenho um aluno de graduação mais bem qualificado que um que já está formado. Mas presta atenção no que eu estou falando. Concordo. Nós não podemos... generalizar. Ir atrás das exceções. Não, sem nesse sombra de sentido, dúvida. O aluno que tu tens, ele é a exceção da regra. Hoje ele é a exceção, Ponto. É isso que eu tô te falando. Mas o nosso problema como conselho é que a gente não vai pensar no que é a exceção à regra, a gente tem que pensar que a gente tem que proteger a sociedade e fiscalizar a ética. Ponto. Então, isso muito me preocupa. Eu brincava e dizia assim, gente, lá atrás, quando ainda podia, tá? Gente, os nossos cursos eles vão virar como se fossem aulas particulares para esses alunos. E não deixava de ser. Em que pese a questão do MEC ter autorizado, da faculdade não ter
a qualidade que se espera, mas o conselho não pode deixar de defender a sociedade. Esse contraponto que as pessoas querem entender e dizer que o conselho é um vilão da história, muito pelo contrário. Assim, apesar de eu estar do outro lado da moeda, entendeu? Tá? Eu não vejo o conselho dessa forma. Esse nível de consciência que nem todo mundo tem, e a maioria tem. Tu és exceção à regra também. Não tem. E assim, eu me posiciono muito. Então, a gente está hoje... Vem pro lado daqui também. Hoje, imagina. Hoje, na verdade, a gente está muito... não sou mais de graduação, mas a gente está muito em congressos, em jornadas e tudo. E o questionamento deles é enorme em cima disso. E o que a gente diz para ele? O problema hoje envolve também essa ansiedade, né? O ser humano hoje quer tudo... Processos têm etapas, etapas não podem ser puladas. Eles querem tudo para ontem, eles querem tudo resolver, são muito imediatistas, então assim, a gente precisa. Então, quando eu falo da clínica que a gente sentiu muito, mas o que a gente precisou fazer? A gente tem que se reinventar, né? E a gente se reinventa a cada momento. E aí o que a gente faz? Faz um curso, de repente, hoje, que para mim funciona muito, né? Os cursos com quantidades de alunos reduzidos e que a gente consiga entregar um resultado melhor, nós, profissionais que estamos aqui do outro lado, como professores, Sim. Né? Uma coisa que eu bato muito na tecla, que eu zelo muito pela qualidade, né? Não dizendo que nós não temos profissionais qualificados aqui, pelo contrário. Mas o que eu ainda vejo, e que na verdade era o que acontecia lá atrás, por a gente não ter oportunidades. Então todo mundo ia para fora estudar, todo mundo queria... Hoje, o negócio parece que está querendo voltar a ser assim. Ou as pessoas só dão qualidade, né? Se eu trouxer um professor de fora para dar o curso aqui, isso me chama aluno. Isso chama, na verdade, os mais velhos não, né? Não diremos antigos. Assim os mais antigos. Os mais antigos. Diremos assim os mais antigos. Então, essa barreira que a gente tem é tipo assim, Jaci, vou fazer um curso aí hoje de implante. Quantos professores convidados vão vir? Vou ter professor convidado? Vou ter professor de fora? Isso conta muito para o aluno que é mais antigo. E a gente voltou a trazer isso para a clínica. Então, se é isso que eu tenho que me reinventar, vamos fazer isso. Mas hoje, realmente, a Aurades só tem, nesses cursos com prática, alunos formados. E eu vou olhar para aquela câmera e falar com o nosso público e dizer assim, existem pré-requisitos. Você não pode fazer um vestibular se não fizer o curso médio. Você não pode se formar se você não fez a graduação. Como você vai poder fazer a pós-graduação se você ainda está graduando? A velocidade que eu quero fazer, a ansiedade que eu quero fazer. Gente, ele tem que aprender na faculdade, na graduação. Ele não tem que aprender em nenhum curso de pós-graduação, porque o nome já diz, é pós-graduação. Então, isso tem que ficar muito bem entendido. E aí eu entro na questão dos maus exemplos. Sim. O professor que ele estimula, que ele motiva esse tipo de conduta para o aluno da graduação, ele sim, ele precisa ser responsabilizado. Mas eu te pergunto o seguinte, esse professor que está lá dentro, por que ele não dá esse suporte para o aluno dentro da graduação? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque eu entendo, na verdade, que esses cursos, o próprio nome diz, é uma atualização. Você vai se atualizar de alguma coisa que você já teve o conhecimento. Eu vou voltar a te dizer, eu não vou entrar no mérito porque eu tenho a minha concepção disso. Claro. Eu tenho meu entendimento disso e vai doer se eu falar de uma forma porque é contundente, né? Nem todos os professores que estão nos cursos de pós-graduação estão dentro das faculdades. Então, acaba sendo um nicho mercadológico, comercial, que passa a ser interessante. O problema é quando esse aluno começa a atuar sem a supervisão de um professor, atendendo um paciente. E a gente sabe que isso acontece. E o aluno ele tem que ser orientado que essas condutas errôneas, né, elas vão gerar consequências. Lógico, e assim, nós não temos braços e temos esse completo entendimento de ir buscar todas essas situações que ocorrem. Mas eu te garanto, Jaci, o que chega no conselho, através de denúncia, é apurado. E é aqui que está o negócio. Apure-se os fatos e puna-se os culpados. O graduando, só para finalizar, o graduando é bom que ele saiba, e eu vou olhar naquela câmera, se ele fizer um curso de pós-graduação
uma decisão do CFO de estar cometendo exercício ilegal da odontologia. E isso aí não é uma situação ética, é uma situação criminal. Ele atender na prática, mesmo supervisionado, tá? Em cursos de pós-graduação. Ele não pode. E o professor, o coordenador do curso, o responsável técnico, a clínica que estiver registrada, ela está sujeita a sanções do Código de Ética, do Código de Processo Ético Odontológico. Então, isso precisa ficar bem claro. Isso precisa ficar muito entendeu? claro. E assim, a gente precisa entender todas essas etapas. E o que eu digo hoje, como a clínica tomou essa proporção grande, a gente tem estagiários lá. E eu digo, aprenda dessa forma. Eu, por exemplo, assim, eu aprendo muito olhando. Tem cursos que a gente observar, vai, né? Que só da gente olhar, só da gente observar, e aí, às vezes, o estagiário diz assim, eu não vou pra lá porque eu não posso fazer nada. Eu não vou pra lá porque eu não posso... Gente, eu estava esses dias comentando com um estagiário lá na clínica. Eu passei por todas as fases. Eu fui estagiária da BO, me lembro que quando eu comecei a ser estagiária lá da parte de periodontia, a gente ainda usava cimento cirúrgico, né? Gente, me mandavam lavar aquelas coisas todas e fazer isso. Você precisa passar pelas etapas. Não só isso, eu conversei semana passada com meu filho a respeito de congresso. Congresso, vamos num congresso. Né? Você está assistindo uma palestra. Você sabe tudo que está aí. Você tem entendimento de tudo. Um detalhe que tu possas trazer para casa, para o consultório, já vale, faz toda a diferença. É isso que eu digo, tem hoje, a parte de harmonização. O pessoal fala muito assim, não aguento mais ver curso de toxina, porque é toxina. Gente, sem brincadeira, todos os cursos que eu assisto online, todos os cursos, você consegue... Um detalhe faz a diferença. Faz toda a diferença para ti. Então, você aprende alguma coisa nova, o aluno hoje precisa entender ser aluno. Eu digo que eu tava, mês passado, eu fiz assim, 3 cursos, um atrás do outro. Eu estava na posição de aluna. E aluno é aquilo ali. Eu estou ali para aprender. Eu não estou ali para querer, né, mostrar mais ou melhor. Não, eu estou ali para aprender. Para saber que você está em isso, na verdade, aprendizado, né? Desenvolvimento. Isso, na verdade, eu entendo que mais essa parte nossa também hoje é mental, assim. Hoje a cobrança parece que é muito grande, o negócio é muito grande. Eu acredito que até pela condição que esses alunos entrem na faculdade, não desmerecendo ninguém, não me interpretem dessa forma, tá? Perfeito. Não tô mais em graduação, mas o que eu vejo, os alunos principalmente, que são do turno da noite, tá? Que a gente escuta. Então, são muitas pessoas que trabalham o dia inteiro, tem cobradores de ônibus, tem de um tudo. Né? Pessoa que, a SB que está o dia inteiro no seu consultório e à noite ela está fazendo odontologia, qual é o nível que sai disso daí? Porque o que eu entendia na nossa época, claro que vão dizer assim, mas assim, pelo amor de Deus, tu tinhas uma condição financeira melhor. Ok, eu tinha uma condição financeira melhor. Mas qual é o outro momento que eu tenho para estudar e para, né, desenvolver isso daí? Eu converso muito com os estagiários da clínica, muito. Esses dias teve um estagiário que chegou para mim e disse assim, para mim não, para nossa secretária, disse, eu vou largar o estágio aqui, que ele realmente recebia só o auxílio do transporte, né, e o seguro, eu vou largar porque eu não estou conseguindo minha família de fora, me alimentar, fazer acontecer, não sei o que. Eu falei assim, quando a gente enxerga um bom estagiário, uma pessoa que vai ter futuro, a gente não dá bolsa na clínica que fique muito... Eu chamei e disse, vou lhe dar... Um incentivo. Vou fazer isso. Porque ele queria começar a trabalhar... Ele estuda de manhã. Ele ia começar a trabalhar tarde e noite, como garçom, como isso, como aquilo. E aí você deixa de ter. Então, hoje tem muito isso, Marcelo. As pessoas querem somente ganhar o seu diploma e acham que no dia seguinte... estão milionárias, né? Mas deixa eu te trazer uma informação. Que tem um longo caminho ainda a seguir. Deixa eu te trazer a não pular etapas. Justamente, né? Como o Marcelo falou, a não pular etapas. A gente precisa voltar. Então, o que eu enxergo hoje
difundiu muito. O problema Com é muitas que 20 faculdades anos se passaram e o mercado ficou do avesso. Deixa eu te né? E era isso, uma... Marcelo, que a gente queria, só para progredir um pouquinho, né, para a gente falar sobre essas dificuldades no ensino hoje, que são muitas, Sem e ainda sombra de vieram dúvida. Reinvenções, né, como o ensino à distância. Nossa, ainda isso daí veio... Talvez para piorar ou para melhorar. Então, a gente queria saber um pouquinho da tua visão sobre isso. Olha, a minha visão de ensino à distância é a pior possível. Eu entendo que a gente se reinventou na pandemia e que foi de grande valia, tá? Porque quem não ficou assistindo live, quem não ficou vendo isso... Eu, por exemplo, era viciada das lives, chegava isso... Mas, veja bem, tem momentos, você tem tempo. Como é que eu deixo uma pessoa fazendo uma faculdade e tendo aula online 3 horas, 4 horas seguidas? O professor pode ser o melhor que for, ele não prende esse aluno. Como é que vai concentrar? Ele não prende. Né? Eu escuto muito, gente, não desmerecendo outros cursos que a gente sabe que tem, às vezes não é nem tão só na parte odontológica, mas nessa parte agora de harmonização, que você faz online a teoria e você chega lá só para fazer a prática. Não desenvolve, gente. Não desenvolve porque muitas das vezes a pessoa... tem que assistir, né? Eu ligo aqui, deixo e vou fazer 1 milhão de coisas. Exatamente. Porque o ser humano, ele é assim... disperso, né? Extremamente. E hoje, com a nossa sociedade, que infelizmente, várias pessoas com TDAH, várias pessoas com ansiedade... Você não consegue focar. Várias pessoas com mau caratismo. Também. Né? Também. Uma pessoa que desliga o celular, que bota só no vídeo, ele não tá ali. Não é TDAH, entendeu? Ele só quer a prática, porque ele acha que é isso que dá o dinheiro. Olha, Marcelo, eu começo todas as minhas aulas, todas, sem exceção, com uma escadinha assim. Aí vem dizendo, como é que eu faço para chegar aqui em cima? Então eu tenho que saber muito anatomia, em especial hoje a harmonização, que não é muito longe da odontologia. Da odontologia. Eu começo aqui primeiro com anatomia, depois eu vou para o envelhecimento, depois eu vou conhecer produto, depois eu vou para análise facial, depois eu vou para técnica e depois eu chego numa customização da minha técnica. Olha tudo que eu tenho que seguir. Olha só, deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é muito pertinente. O problema que a gente está batendo nessa tecla é o comportamento, né? É a atitude do mau profissional, do mau exemplo. Então, para isso, eu já vou te trazer uma notícia bem interessante também. O Conselho Federal, em novembro de 22, no Conselho do Paraná, fez uma prova de proficiência. Acho certíssimo. Tá? E a prova de proficiência que foi feita lá no Paraná, no CRO do Paraná... Para os graduandos. Os graduandos. Teve, assim, um resultado pífio. Um resultado desastroso. Imagino, gente. Tá? No Paraná. No Paraná. Que é uma outra cultura, realmente. Beleza. Em 2024, agora, no segundo semestre, está programado, nos 60 anos do Sistema Conselho de Odontologia, fazer esse exame de proficiência em todo o Brasil. Tenho até medo. Cada CRO vai fazer um exame de proficiência, nós estamos programados também para fazer. E qual é o objetivo deste exame? Não é eliminatório, nem nada disso. Ele vai ser um balizador do CFO para cobrar do MEC. E agora? Está aqui o resultado, e agora? Vocês vão continuar insistindo? Porque o Conselho Federal, ele não pode mudar o MEC. Isso. Já tentou, né? Entendeu? É muito complicada. Nós já judicializamos o EAD, então o EAD foi interrompido. São só 40 horas. Tá bom, 40 horas. Eu vou dar 40 horas, tu vai dar, a Penélope vai dar... Não, 40%, só corrigindo. Perdão, 40%. Isso. Desculpa, obrigado, Penélope. Gente, 40% do currículo. Daqui a pouco vira 60%, daqui a pouco vira 80%, Mas isso entendeu? que eu te digo, você dá EAD, o aluno não sabe, chega lá e não sabe. Sim. Você pode dar o passo a passo, o aluno não sabe fazer. Não, e o que hoje mais me impressiona, que eu acho que de tudo isso, de toda a internet, né? Esse Instagram acaba com a gente. Né? Porque tem maus exemplos. Mas é isso que eu tô te falando, acaba com a gente. E o que hoje, eu falo um pouco mais da harmonização, porque é o que hoje eu tô um pouco mais adentro. Esses programas que hoje
A gente mostra para o paciente, olha, você está aqui e você vai ficar assim. Gente, muitas das vezes eu não consigo entregar esse resultado. Como é que você vai prometer isso, né? Então a expectativa e o paciente cada vez mais doente. Doente. E criando uma situação que dificilmente vai ser revertida. Dificilmente. O Odontocast foi criado para justamente passar informações corretas, porque as desinformações que estavam sendo passadas, gente, tava uma loucura, continua uma loucura e a gente continua Marcelo, brigando. Quando eu digo Instagram, me espanta, me assusta, né? O aluno que acabou de se formar, né? Eu sou, não vou dizer contra, porque não é o que eu faço, mas enfim, essas lentes de contato. Gente, são umas aberrações. Assim como a harmonização tem todas as suas aberrações. Mais Mentex, para quem não conhece Mentex, viu tecla de piano mais do que nunca, né? Da cor da Deca lá, né, do sanitário. E tudo no mesmo formato. Tudo. Entendeu? O que me espanta Textura. todo mundo sai da faculdade hoje ou querendo ser especialista, né, em faceta, em lentes de contato, ou especialista em harmonização, porque acha que é onde eles ganham muito dinheiro, né? E aí eu fico mais assustada quando eu vejo que uma pessoa que acabou de sair do meu estágio, então se ela acabou de sair do estágio, ela acabou de se formar, ela já tem uma quantidade inúmera de casos de faceta, entregando essas aberrações e, em contrapartida, lógico, financeiramente muito bem. Mas, gente, será que essa pessoa dorme? Será? Pior, porque assim, a procura insana por isso cria uma sociedade que não vai ter como retroceder, um desgaste dentário é irreversível. Não vai, mas eu fico olhando essas meninas de hoje, 18 anos, todas com essa faceta na boca. Eu fico olhando, eu digo, meu Deus, onde foi que a odontologia se perdeu? E a sociedade busca por isso. E às vezes a própria um alimenta o outro, na verdade. Né? A culpa não é totalmente do dentista, mas também aquele público que já vai direcionado a eu vou te contar um caso para teres um entendimento. Nós temos casos assim... Eu imagino que vocês complicadíssimos no conselho. Tem uma situação de um profissional, não vou te dizer o sexo, mas que provavelmente nos próximos 2, 3 meses será cassado, tá? Por condutas antiéticas dele. Sabes qual a idade desse profissional 25. inscrito? 26 anos. Mas é isso que eu tô te falando, porque pela ansiedade que eles saem da faculdade, uma loucura. E pela, talvez, por esse Instagram vindo dizendo assim, que ganha muito, que o retorno é isso. Onde foi o erro, né? A graduação, que não houve uma formação ética também, atrelado à ética, que é importante que a gente bate. Será que essa pessoa segue dentista, cirurgião dentista hoje? No Instagram também? Será que estão valorizando? Que tem a harmonização orofacial criada em 2019. Sim. Que 1 ano e meio depois, em agosto de 2020... ela tem que ter uma nova resolução para limitar a área de atuação, por aí tu já tiras. E a harmonização orofacial, ela é a única da odontologia. Tu pode fazer harmonização facial, biomédico, farmacêutico, nutricionista, esteticista, mas a harmonização orofacial não vai ser registrado em outro lugar que não o Conselho Regional de Odontologia. Isso a gente é muito cobrado, sabia? Nos cursos... Hoje abriu, eu digo que a harmonização virou terra de ninguém. Por isso que eu te digo que a harmonização orofacial é conosco. Terra de ninguém. Eu tenho certo receio, às vezes, que aparecem as outras especialidades, não desmerecendo, mas por quê? Pelo mesmo motivo. A pessoa vem despreparada. Gente, hoje o biólogo pode... Que isso? É o que eu tô te dizendo. O biólogo, qual é? Quer dizer, não pode, né? Qual é? O conselho dele permitiu. A questão toda que o conselho vai permitir o que puder. No nosso só tem o registro do harmonizador orofacial. Pois é. Ponto. O que eu quero te passar nessa situação toda que tem sido levantada a bola é principalmente assim, cirurgião dentista tem uma área de atuação para harmonização orofacial. Ele não tem que fazer orelha, ele não tem que fazer pálpebra, ele não tem que fazer nariz, metendo bisturi, colocando bisturi no nariz, ele não tem que fazer me ajuda.
o ácido hialurônico, preenchimento, Sim. em vagina, entendeu? Ele não tem que fazer implante capilar. Mas tu sabe o que é assim? Eu, lógico, tenho meu entendimento e graças a Deus eu sou uma pessoa dita normal, né? Para essas coisas. Estamos juntos. Né? Mas qualquer curso hoje que eu vá de harmonização, eu falei um dia desses, eu falei, gente, eu fiquei assustada. Eu fiquei assustada com o Eu fiquei assustada, porque no meio do curso, de repente, começou um monte de vagina, um monte de... Eu falei, meu Deus, onde eu estou? E aí, tu acreditas que existem colegas dentistas que questionam isso pra gente? Mas eu posso fazer? Eu falei, gente, parou. Tem não, na harmonização orofacial não pode, acabou. A gente tem na clínica hoje uma biomédica. Te liguei também pra conversar a respeito disso. E ela faz. Gente, ela faz harmonização de glúteo, isso e aquilo. É a área de atuação dela, né? E nós criamos um curso de harmonização de glúteo. Vocês não têm ideia da quantidade de dentista que ligou perguntando se podia fazer o curso. Eu disse, não, gente, eu tô virando piada. Porque não é possível. Porque não é possível. Aí que entra. Minhas palestras, o que eu falo é exatamente isso. Aonde você sabe o que é ética e o que não é ética? Tem que ter bom senso. Pelo amor de Deus, é o mínimo. Não, mas desde que você entra na faculdade, Marcelo, qual é a sua área de atuação? Pelo amor de Deus. É lógico, cabeça e odontologia, pescoço. Como é que de repente tu acha que tu pode fazer uma coisa que não tem nada a ver? Gente, isso então, assim, tá as uma pessoas loucura. perderam o que eu digo. O ensino tá muito conturbado, tá tudo, mas as pessoas estão enlouquecendo. Exatamente. Os profissionais e os pacientes. Por isso que eu digo, quando eu digo que quase todos os meus pacientes, né, de harmonização orofacial, todos têm indicação para ir para um psiquiatra. Brincadeiras à parte, porque chegam com umas loucuras, Eu não acredito. entendeu? Que eu digo, ei, gente, para. Tem paciente que, se eu permitir, Marcelo, tá comigo toda semana, fazendo procedimento, toda semana. Porque Sociedade de avatares. Né? Isso, vicia. A estética, porque tu melhoraste um pouco agora. Não, se eu fizer mais, eu vou... Então, assim, isso é a pessoa começa destruidor. A se tornar dependente, cria uma dependência emocional. E eu digo né? eu digo muito assim, eu perco muito paciente. Tem coisas que eu não gosto, eu sei, mas não gosto de fazer, e que a gente precisa se posicionar. É o teu posicionamento. Né? Só que hoje, infelizmente, por toda essa parte de muito marketing em cima, de muito dinheiro em cima, tudo, as pessoas se vendem muito fácil. É uma briga muito, muito árdua até, e de formiguinha do conselho, justamente, né? É isso que a gente precisa. De valorização das instituições que formem, né? Que tenham bons educadores, bons formadores de opinião. Isso também, é muito interessante, eu acho, assim, o papel do conselho dentro dessas faculdades. Quando eu vejo algumas campanhas do conselho, a gente trouxe os acadêmicos aqui, tudo. Gente, isso faz toda a diferença. Com certeza. Porque às vezes eles estão vivendo um outro mundo lá dentro, que eles acham que quando sai tudo pode, tudo deve fazer. E assim, né? na nossa época era diferente porque era um número bem menor de faculdades, e logo controlar, era mais de acadêmicos. Então a gente tinha um acesso maior. Os valores da sociedade eram diferentes. E outra também. coisa, Marcelo, eu não sou contra, porque eu acho que todo mundo começa dessa forma, mas eu não acredito que você faça um curso de final de semana hoje, de 2, 3 dias, né? E que na segunda-feira você já seja professor. Isso a gente começou a inverter muito. Isso eu tenho muito. As minhas funcionárias dizem assim, doutora, olha aquela fulana que já tá... Poxa, bacana. Mas assim... E aí, é nisso que eu te digo. Em quem o aluno se conforta. Mas ele é professor. Mas como assim ele é professor? É pelo número de seguidores. Pronto. Não é pelo conceito profissional. Entendeu? É essa mídia... essa entrega de muito para uma sociedade que é igual que nós temos exemplos de pessoas, né, de profissionais que fico muito preocupada. Que são condenados, né, no conselho, e você vai olhar o Instagram tá bombando. Já sei, hoje eu tô começando a descer a ladeira. Eu já subi a ladeira. Tu, Penélope, mas eu fico imaginando esses o que vem novos ali? Profissionais e a sociedade. Eu tenho medo. Daqui a 15 anos. Deus vai ser a barra muito pesada. Eu tenho medo. Tu tem noção do numerário de profissionais de odontologia no Brasil hoje? Não. 400 mil, aproximadamente. Tens noção de quantas faculdades tem no Brasil, aproximadamente? Eu já fiquei assustada aqui. São 700 mil aproximadamente. 700 mil. 700 mil no Brasil. Tu sabes quanto tem nos Estados Unidos? 85 faculdades de odontologia. Sabes quantas tem no Canadá?
7. Mas é isso que eu não consigo, né? Como é que você... É um problema político, tá? As faculdades públicas são um problema político. Então, virou... Não, e na verdade eu acho que começou também a virar também terra de ninguém com todas essas facilidades, né? Que na nossa época... Nenhum aluno tinha bolsa. João Paulo Mendes era um senhor professor. Só corrigindo, assim, entendeu? São quase 700 faculdades no Brasil, né? Deus no livro, senhor. E hoje a gente vê que o lobby, né, mercadológico está muito forte. E hoje é o que impera no Mas Brasil, vamos a uma situação de secretaria do Conselho. Nós estamos com 60 anos de Conselho. Chegamos a 13 mil, 14 mil, porque... flutua um pouquinho esse número com os que entram, com os que falecem e tal. Sim, então, nós temos hoje 13, né? 14 mil profissionais inscritos no Conselho do Pará. Nós estamos botando no mercado por ano 1.300, 1.400. Tu tens noção do que é isso? Que em 10 anos nós vamos atingir o que nós atingimos em 60 anos. Não, os números são surreais. Os números são surreais. Mas olha, gente, é o seguinte. Vocês têm noção, a direção está pedindo aqui no ponto eletrônico, vocês têm noção de quanto tempo a gente está conversando? Já um bom tempo, né? 1 hora. Olha só, e passou voando. Passou né? voando. Então a gente precisa encerrar. Vou pedir para que vocês façam as suas considerações finais. Penélope, depois Jaci, depois olha para aquela câmera ali, faz o convite para o pessoal assistir o Odontocast com a tua participação, falando sobre a pós-graduação na odontologia, falando sobre a odontogeriatria, falando sobre a harmonização, e vamos finalizar o programa porque nós não temos mais tempo para continuar. Pode até ser que nós, num outro momento, a gente volte a ter essa conversa que foi maravilhosa. Penélope, suas considerações finais, por favor. Então, Jaci, eu acho que lá se vão mais de 20 anos, né, de odontologia, né? Eu me formei um pouquinho antes. Mas assim, me deixa muito contente, muito feliz e esperançosa em saber que você tem esse perfil ainda, que é um perfil que eu digo assim, que é de uma geração que ainda procura cultivar a odontologia da maneira correta, com certeza, da maneira que nós fomos formados. E que a gente procura, não, assim, muitas coisas aconteceram, evoluíram, se reinventaram, né? Mas eu acho que a essência a gente não pode perder. Já ia dizer, a nossa essência, sabe? A essência de como Exatamente. pessoa, como profissional, como eu tenho que entregar aquilo para o paciente. Eu acho que acima de tudo... a gente fala tanto hoje em dia em corrupção, a gente não pode se deixar corromper. Com e a certeza. corrupção começa por aí, quando você vai quebrando a sua essência e permitindo que as coisas ruins aconteçam, você vai cedendo as coisas que não deveriam acontecer. E na odontologia hoje em dia o que a gente mais vê é isso. As pessoas, os profissionais por ganância, por dinheiro, por facilidades, por imediatismo, na geração de hoje, elas estão se perdendo um pouco da essência da odontologia. E assim, o conselho, a gente sempre conversa que é um trabalho de formiguinha. Nós somos pequenos em relação a 14 mil que a gente tem, é muito complicado, né? Então, hoje, para a gente conseguir fiscalizar, né, gerir tudo isso é muito difícil. Então, assim, o Odontocast, eu acho que a gente tenta, com isso também, massificar um pouco essa informação, a boa informação. É para isso que a gente está aqui, né, perdendo não, a gente está investindo, né, nosso tempo, eu acredito nisso, né, porque nós acreditamos que o profissional pode praticar. A gente acredita ainda naquela odontologia que a gente teve lá atrás. Pode praticar uma boa odontologia, o que vai impactar positivamente na sociedade. Só que, perante os números, a gente sabe que é um trabalho bem difícil. É por isso que a gente procura trazer para cá profissionais que tenham esse perfil ainda. Né? Então, eu acho assim, eu só tenho a te agradecer e te parabenizar pelo trabalho que você faz na odontologia, e isso vai impactar, como a gente falou, na sociedade, né? E que você difunda cada vez mais seus pensamentos, essa corrente de fazer uma odontologia de forma ética, de forma profissional.
e de forma correta. Então, certeza. te agradeço a tua vinda em nome do Conselho Regional de Odontologia, tá? Parabéns e muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Deixa eu olhar ali agora, né? Gente, eu gostaria de agradecer de estar aqui no OdontoCast. Foi um prazer dividir um pouco essa minha experiência de alguns anos já de profissão, que a gente acabou dizendo aqui quantos anos a gente tem de profissão, e querer, na verdade, retomar essa odontologia que a gente viveu lá atrás, uma odontologia muito ética, acima de tudo a ética, né? Uma odontologia muito correta e uma odontologia que a gente faça por escolha de profissão e por amor ao que a gente faz, né? Então, dizer dos nossos cursos de graduação, de todos esses cursos que a gente tem, aproveitem, né, de uma forma muito sensata e muito obrigada aí pelo convite. Dizer que realmente eu fugi um pouquinho do tema aqui, vim falar de docência, acabei falando da odontogeriatria, que de fato é um amor que eu tenho e ainda faço muito pouco, mas pode ser que a gente converse outras vezes de outras formas aí. Legal. Olha, primeiro vamos passar os brindes. O OdontoCast tem a tua canequinha aí, tá? Aqui vai um exemplar do nosso Código de Ética Odontológica de bolso. Aqui o Manual de Práticas Éticas Odontológicas feito em parceria com a OAB. Tá? Aí já é uma simplificação de algumas situações que ocorrem mais, tá? E a Revista dos Sorrisos Brasileiros, que é uma revista patrocinada pelo CFO. Muito obrigada. Entendeu? Então, assim, fica como nossos mimos do OdontoCast. Jaci, dizer que para nós realmente foi muito proveitoso debater contigo, ter essa conversa, aprendemos um pouquinho como pessoas, como profissionais, Claro, como instituição que representamos, né? O Conselho é uma instituição que vai ficar, nós vamos passar, e como tu estás fazendo o teu trabalho, nós também estamos querendo fazer o nosso trabalho da maneira mais digna possível. Então, fica aqui os nossos agradecimentos em relação ao Conselho, dizer para todo mundo que cada episódio do OdontoCast, ele é um episódio voltado para você, para que você possa ter o entendimento do que é a necessidade de atuar corretamente em todas as áreas da vida e, nesse caso aqui, na odontologia. Então, vamos ficando por aqui em mais esse episódio do OdontoCast. O OdontoCast, ele é o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.